Existe narcisismo saudável? Bom, para você que me acompanha aqui no canal há bastante tempo, eu vou te pedir para que você assista esse vídeo até o final e preste muita, mas muita atenção em tudo que for falado nesse vídeo, para que vocês possam compreender qual é a ideia que eu tenho a respeito do assunto e com que concepções eu trabalho a respeito do funcionamento narcísico. Eu acho que eu já falei aqui que eu trabalho com a linha teórica de autores que entendem que o narcisismo ou funcionamento narcísico se apresenta em espectros ou em níveis diferentes em cada pessoa. Isso significa que sim, existe um espectro de narcisismo que é considerado saudável, salutar. E para conseguir explicar melhor a diferença entre o narcisismo patológico, que é o que eu abordo aqui nesse espaço da internet, e o narcisismo saudável, eu vou utilizar as contribuições de Craig Malkin e eu vou estar deixando as referências aqui na descrição desse vídeo. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Todos nós temos algum grau de narcisismo na nossa personalidade, porque todos nós fazemos um maior ou menor investimento no nosso eu. E a partir de certo grau de narcisismo e até certo grau, esse narcisismo pode ser considerado saudável, porque isso permite que a gente consiga constituir um eu forte, a gente consiga construir um senso de autoconfiança, de alto valor, de merecimento, que a gente consiga nos permitir nos sentir especiais em determinados momentos da nossa vida, como no nosso aniversário, na nossa formatura, no nosso casamento, quando a gente recebe uma promoção na nossa empresa, onde a gente trabalha, com que a gente se sinta merecedores de coisas boas. Entretanto, o narcisismo patológico, que é o narcisismo que geralmente eu trago aqui nos vídeos, não é o narcisismo saudável. O narcisismo patológico ou o narcisismo perverso é um narcisismo que se manifesta pela necessidade compulsória de se sentir especial o tempo todo. É aquela pessoa que se acredita superior a outras pessoas, que ela tem direitos, prerrogativas acima dos outros. É aquela pessoa que não quer dividir o palco da vida com ninguém, podendo chegar até mesmo a prejudicar ou sabotar a outra pessoa, que ela considere que está querendo tirá-la do seu trono. Ou seja, é aquele narcisismo que não dá espaço para a existência do outro. Craig Malkin elaborou a tese de que existem 10 espectros narcisistas. Eu não sei se está dando para ver. Existem 10 espectros narcisistas que vão desde os mais fracos, que também não são espectros saudáveis, passando pelos níveis medianos, que aqui sim são os níveis mais saudáveis de narcisismo, indo até os níveis mais críticos. E aqui a gente já está falando do narcisismo patológico ou do narcisismo perverso. Aqui nesses graus mais baixos, 0, 1, 2, 3, quem é que a gente vai encontrar aqui? Bom, aqui a gente vai encontrar o dependente emocional, o depressivo ou o melancólico, o borderline, pessoas que não sabem dizer não, pessoas que não sabem estabelecer limites, pessoas que não se sentem merecedoras e toda uma gama de pessoas, que a gente pode usar as mais diferentes denominações, que tem um eu fragilizado, que tem uma estrutura egóica fragilizada. São pessoas que o Craig Malkin denominou de ecoístas, não é egoístas, é eco com C, istas, como eu deixei aqui na tela. E ele faz isso em referência ao próprio mito de Narciso, porque existia uma ninfa chamada Eco, que era absurdamente apaixonada por Narciso,
e ela foi amaldiçoada, não lembro se pela deusa Hera ou por outro deus, a não conseguir falar com outras pessoas, a não conseguir verbalizar o que ela quer. Ela foi amaldiçoada apenas a repetir, né? Eu acho que as últimas palavras que a outra pessoa disse. Por isso que quando a gente está num túnel, numa caverna, aquela reverberação da nossa voz, a gente costuma chamar de eco. Mas se vocês quiserem, podem dar uma pesquisada aí no Google sobre o mito de Narciso. Por isso que eu disse que nos graus mais baixos de narcisismo, a gente também não está falando de saúde mental. E aqui a gente está falando de pessoas que estão extremamente fragilizadas, né? Tem os seus contornos egóicos muito frágeis e que podem, por isso, apresentar adoecimentos físicos e mentais. Agora, aqui no extremo oposto, depois eu vou falar sobre o narcisismo saudável, mas aqui no extremo oposto, aqui no espectro 8, 9, 10, aqui a gente já vai encontrar o narcisista patológico ou o narcisista perverso, ou a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ou a pessoa que flerta com a perversão, ou o perverso. Ou seja lá qual for a denominação que você queira dar para esse grupo. Esse grupo são as pessoas que eu costumo falar delas aqui no canal. E também vocês vão encontrar outros canais falando a respeito desse grupo, quando eles falam, né, narcisismo patológico, pessoa com transtorno de personalidade narcisista, eles estão se referindo a esse grupo, a esses espectros mais elevados do funcionamento narcisista. Aqui eu estou falando de pessoas que possuem um sentimento de autoimportância, mas é um sentimento constante e quase viciante de autoimportância. Então são pessoas que vão ter um comportamento rígido, não passível de negociações, baseado nas suas crenças de completude, de perfeição, de inteireza. Então na prática é uma pessoa que quer ser especial o tempo todo, que exigem privilégios, que se sentem superiores aos outros, que tem um grau empático reduzido, a pessoa que não aceita dividir o palco da vida com outras pessoas. Ela construiu para si uma ilusão de completude, de inteireza, de perfeição, porque muitas vezes essa ilusão ela vem tamponar determinadas falhas ambientais que ela teve lá na infância. O Craig Malkin até fala um pouco sobre isso no livro dele, Repensando o Narcisismo, como que se constitui o narcisista patológico. E uma das vias de pensar nessa constituição é justamente as falhas ambientais. Agora, um detalhe importante nesses espectros é que, se você perceber bem, um extremo chama o outro. Um extremo aqui, chama o outro. Ou seja, eles são interdependentes. É como se a gente colasse assim, né? Um extremo chama o outro, eles são interdependentes. Isso porque essas pessoas aqui, né, que têm os graus mais baixos de narcisismo, elas possuem um eu mais fragilizado. Então elas não possuem força egóica para se libertar dessas pessoas aqui, dos espectros mais elevados de narcisismo, das pessoas que ou já são perversas ou flertam com a perversão. Ao mesmo tempo, essas pessoas aqui precisam dessa galera aqui, da galera que está no espectro egoísta, como o Craig Malkin chamou, mas a gente pode usar outras denominações também, dependendo da abordagem que você trabalha. Eles precisam dessas pessoas aqui, por quê? Porque eles sabem que essa galerinha aqui do meio, essa galerinha que tem um eu saudável, mais ou menos saudável, uma estrutura egóica mais ou menos bem constituída, ela não fica muito tempo se relacionando com essa galera aqui, e eles sabem disso. Por isso que essa galera aqui,
né, que tem uma estrutura egóica frágil, ela acaba se vinculando muitas vezes, até em relações de longa data, com essa galera aqui. Um outro detalhe é que, se uma criança foi criada em um ambiente com um cuidador que tá nesses espectros aqui mais elevados de narcisismo, 8, 9, 10, geralmente ela não vai conseguir constituir um eu suficientemente saudável, não vai constituir um eu suficientemente forte. Ela vai estar nesses espectros aqui. Essa criança, quando crescer, vai ficar no meio dessa galera aqui. Independentes emocionais, borderlines, depressivos, pessoas que não conseguem estabelecer limites, que não se sentem merecedores, enfim, vai estar reunida aqui. Por quê? Porque essa criança não teve o suporte emocional necessário para conseguir construir uma estrutura egóica suficientemente forte para estar aqui no meio. Então, mais uma vez, a gente vê o vínculo que existe entre esses espectros mais elevados de narcisismo com os espectros mais baixos. Agora, onde se encontram os espectros mais saudáveis de narcisismo? Naquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, se existe narcisismo saudável. Existe. São essas pessoas que se encontram aqui nos espectros medianos de narcisismo, né? Vamos colocar aí nível 4, 5, 6 mais ou menos. São essas pessoas aqui. E quais são as características dessas pessoas? São pessoas que se permitem sentir especiais em alguns momentos, mas não de maneira compulsiva. É aquela pessoa que se permite em alguns momentos sim desfrutar de fantasias de grandeza, mas sem se tornar viciado nelas. É a pessoa que construiu um bom senso de autoestima, de alto valor, sem precisar diminuir ninguém para sustentar essa imagem. É a pessoa que pode se tornar amante do sucesso e não escravo do sucesso. É a pessoa que se dá o direito de falhar eventualmente consigo mesma e até mesmo com os outros, mas reconhece suas falhas e se arrepende quando machuca alguém. Outro detalhe é que uma pessoa que tem o seu eu bem constituído, né, a gente pode pensar nessa galerinha desses espectros medianos aqui, ela pode transitar um pouco, né, nesses espectros aqui, né, nessa régua, nesses níveis de narcisismo. Por exemplo, uma pessoa quando está apaixonada, ela tende a diminuir o seu nível de narcisismo, porque ela tende a fazer um investimento maior no objeto de amor, né, do que em si mesma. Então, ela tende a vir mais para esse lado esquerdo do espectro. Uma pessoa, por exemplo, quando ela está doente, ela precisa investir mais em si mesma para se curar. Então, ela tende a passear um pouco mais para esse lado direito do espectro. A diferença é que uma pessoa que tem um narcisismo saudável, ela não se fixa em nenhuma das extremidades do espectro. Ela sempre vai estar passeando por esses níveis, mas sempre vai estar o seu narcisismo sempre retorna para esse centro do espectro. Ou seja, ao longo da sua vida, uma pessoa ela pode apresentar em diferentes momentos da sua vida um grau maior ou menor de narcisismo. Mas quando ela tem um eu forte, saudável, bem constituído, ela sempre vai ficar mais ou menos aqui no meio, né, no centro do espectro. Ela não vai se fixar nem no extremo, nem no outro. Aqui no canal, eu sempre falo dos dois extremos do espectro, né? Eu estou sempre falando aqui do extremo de eco e do extremo de narciso. Quando, por exemplo, eu falo de dependência emocional, eu estou falando aqui desse extremo de eco. Quando eu estou falando, por exemplo, dos narcisistas patológicos, né,
das tramas e das manipulações que um narcisista patológico, um narcisista perverso podem provocar. Eu tô falando dessa galera aqui, tô falando do outro extremo. Porque aqui no canal eu ainda não estou falando de saúde mental. Eu ainda vou falar de saúde mental, mas para falar da saúde, primeiro eu tô falando da doença. Por isso que geralmente eu não trago esse pessoal daqui do meio. Eu tô falando desse pessoal daqui e dessa galera daqui. Estacionar num extremo ou no outro não é um sinal de saúde mental. Não é à toa que esses dois extremos, eles se atraem para que de alguma forma eles possam reeditar aquele mito de Eco e de Narciso. Como já diria Aristóteles, a virtude, ela consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma citação do Craig Malkin quando ele fala sobre o narcisismo saudável. Desfrutar de fantasias de grandeza sem se tornar viciado nelas requer a capacidade de nos sentirmos bem conosco mesmos, ter um sólido senso de autoestima e valor próprio, receber atenção e elogios, mas sem uma necessidade implacável de provar a nós mesmos. As pessoas que conseguem isso acreditam ser capazes de coisas extraordinárias, mas não ficam arrasadas quando falham de vez em quando. Eles têm um impulso para perseguir os holofotes, mas podem desistir da perseguição quando o custo se torna muito alto. Esse vídeo fez sentido para você? Você conseguiu identificar qual é o seu narcisismo, qual é o seu tipo de narcisismo, qual é o seu grau de narcisismo? Se você tem um narcisismo frágil, você está aqui no espectro de eco, você é um ecoísta, você tem um narcisismo exacerbado, você está aqui no espectro da perversão, do transtorno de personalidade narcisista, ou você tem um narcisismo saudável, você está aqui no centro do espectro. Deixem aqui nos comentários. Meu nome é Josiane, sou psicanalista, vou deixar os meus dados, os meus contatos na descrição desse vídeo.